se você nunca senta para meditar, e você senta para meditar, um praticante começa a meditar, como nunca fez, o corpo, o cérebro não estão prontos, não estão habituados, não acham normal, não acham fácil, não porque seja difícil. Qual a dificuldade? Ficar sentado, quieto e relaxado. Fisiologicamente falando, não há dificuldade, mas nós não estamos acostumados a ficarmos quietos. E se a gente fica numa postura com a coluna ereta, sem encostar no espaldar da cadeira, em uma posição típica de meditação, eventualmente há um trabalho muscular para sustentar a postura que é diferente do trabalho que fazemos regularmente, então a musculatura não está pronta. Encontra dificuldade, se cansa. Tá? Mas se você insiste algumas semanas, mantendo a mesma postura, a mesma posição, o que acontece com a musculatura? Se ajusta, se adapta, se fortalece. A posição fica mais estável, mais sólida, as sensações se tornam menos intensas. Por quê? Porque o corpo está, por causa do treino, conseguindo permanecer na posição sem grandes problemas. No começo, dói, persistência, paciência, atitude amorosa em relação ao corpo e um pouquinho firme para segurar, porque se não insistir, a dor não desaparece. Quando estou com alguma dor específica no corpo, uma dor de cabeça, uma dor na perna, alguma coisa assim, bom senso. Ou você se aquieta, relaxa e aproveita a situação e usa a dor como foco para a tua prática de concentração, ou você se treina para focar a atenção nas sensações de paz, de harmonia e de relaxamento e não focar a atenção nas sensações presentes de dor, então você usa ali não a dor como foco para a concentração, você usa a dor como uma distração e está treinando de não distrair-se, focando a atenção em alguma outra coisa. Tá? São coisas que você pode fazer. Agora, se você está com uma dor de cabeça muito grande e consegue meditar profundamente, algumas vezes a dor de cabeça melhora e até desaparece. Algumas vezes não desaparece, nem melhora e eventualmente até piora. Tá? Depende muito, dor de cabeça é todo um tema e muito variado, muitas causas. Então, não necessariamente o fato de você se aquietar, relaxar e vivenciar pensamentos nobres vai necessariamente fazer com que a dor de cabeça passe. Às vezes passa, às vezes não passa. E quando não passa, e quando está muito desconfortável, eventualmente você não medita. Por quê? Porque teu compromisso com a meditação é de longo prazo. Eu meditarei o resto da minha vida. Então, se num dado momento ou outro eu não medito, eu não fico me sentindo culpado ou traindo meus princípios. Simplesmente não deu. Não deu. Então tá, mas qual é o problema se amanhã medito, se daqui a pouco passa e medito de novo? Agora, se eu não medito nunca e começo a meditar e aí me comprometi a meditar, vamos supor um caso assim, vai. Eu fiz um voto de meditar todas as manhãs sem falta por um ano. E de repente estou com dor de cabeça, ou de repente tive um acidente de carro e estou com a perna engessada, esticada, sem poder flexionar, ou qualquer coisa parecida com isso. Você, quando faz a promessa, você tem que prever eventuais situações que fogem ao teu controle e encontrar alternativas. Então, meditarei com a perna esticada, meditarei menos tempo. Agora, se eu tenho que ficar 60 dias engessado, eu vou meditar na posição da perna esticada. Tá? Tem a posição esticadasana, se chama. Postura com a perna esticada. Você vai meditar de qualquer jeito. Se uma pessoa é tetraplégica, ela vai meditar como ela puder, deitada. Entende? Então, assim, fora isso, tem outra questão próxima ali, que é se usa meditação, ou algo parecido com meditação, concentração, controle do foco da atenção, quando uma pessoa tem uma dor
e por algum motivo de alergia ou algum problema parecido, ela não consegue tomar medicação que alivia a dor. Então ela está com uma dor muito forte, não tem nada que quimicamente possa ser feito e ela tem a dor ali. Nesses casos, se costuma observar a dor e relaxar. Ao invés de lutar contra ela, encontrar um significado que permita que a vida continue. Então eu observo a dor, ou pessoas que têm zumbido contínuo, tá? Não é exatamente dor, mas é um incômodo constante. Então, mas se você observa sem reagir, sem responder, olha e percebe a diferença entre você e a dor, tá? Então, assim, são estratégias que ajudam. No cotidiano, numa situação mais simples, você tenta meditar, mesmo que medite mal, em função das distrações, dos barulhos, das dores. Por quê? Porque você está não apenas querendo uma vivência meditativa significativa, você está construindo um cérebro meditativo. Então, mesmo que eu não consiga aquela meditação maravilhosa, o fato de eu ter ficado sentado 10 minutos na posição, mesmo que a mente esteja doendo, mesmo que a respiração não tenha ficado muito tranquila, em alguma medida eu coloquei mais uns tijolinhos no meu castelo meditativo. Tá? Então, por isso que é importante que você pratique todos os dias, mesmo que seja por 30 segundos. Porque você está colocando um tijolinho, você está reforçando, ainda que pouquinho, mas você está reforçando a sinapse que te leva a meditar. Como se constrói a conduta de uma pessoa que medita 1 hora todos os dias? Foi construído repetindo o comportamento de meditar muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E por que para essa pessoa é tão natural, tão fácil, por que ela nunca deixa de fazer isso? Porque o cérebro dela já tem a estrutura pronta para fazer isso. Por isso que fica fácil. Esse conceito é importante. Qualquer coisa é difícil, não porque você não é competente, não porque tem algum defeito com você, não porque o tema seja dificílimo. É difícil porque você não tem a estrutura cerebral pronta para entender, para fazer a tarefa que tem que ser feita. Uma vez que você constrói a estrutura cerebral, a tarefa fica fácil e você faz enquanto faz outras coisas. Tá? Então, em síntese, ao lidar com a dor, acima de tudo, bom senso. O teu compromisso com a meditação é de longo prazo, então, eventualmente, um dia ou outro, no teu horário normal de meditação, pode ocorrer alguma coisa e não dá para meditar, mas não tem problema, porque você medita todos os dias e no decorrer de tua vida, um outro dia não vai fazer grande diferença. Quando você está com dor, você pode tentar meditar e aí você ou foca a atenção na dor ou foca a atenção em qualquer outra coisa, tentando não focar a atenção na dor, mas não lutando contra a dor. Porque ao lutar contra a dor, você está realimentando a percepção de dor e ela não desaparece, tá? Então você está fortalecendo a experiência de dor que é desconfortável. Quando eu falo de focar a atenção na dor, é assim, observá-la, como você observa o entardecer, como você observa a respiração, sem envolver-se, olhando a dor e dizendo, eu sou quem olha a dor. A dor não olha para mim. Eu sou o observador, eu não sou a dor. Por que eu não sou a dor? Porque eu sou quem a vê. Eu sou diferente da dor. Eu existia antes da dor, existo enquanto a dor existe, e depois que a dor desaparecer, continuarei existindo. Logo, eu sou algo diferente da dor. A dor está ali e eu estou aqui. Tá? Então a dor é desconfortável, mas dessa maneira fica mais fácil. Outra coisa que você pode fazer é entender que a dor ocupa um certo espaço. Porque quando nós estamos com uma dor muito incômoda, a tendência é dizer o quê? Não, você está doendo tudo. Está doendo tudo. Aí você pergunta, está doendo o quê? Tudo. Mas tudo o quê? A unha dói? Não, as unhas não. E o cabelo? O cabelo também não dói. Os olhos estão doendo? Não. Está doendo aqui atrás, uma enxaqueca terrível que pega toda a parte aqui de trás.
A testa dói? Não. O nariz dói? Não. As pernas doem? Não. Então não está doendo tudo, né? Está doendo, então está doendo toda a parte de trás da cabeça, mas toda a parte de trás da cabeça? Não, não, só a nuca. Mas dos dois lados, não, não, dói aqui do lado direito. Ah, está doendo só o lado direito da nuca. Sim. Então, quando você começa a reduzir, tá, você usa dessa observação objetiva, porque uma coisa é a dor física, mas a dor física pode ser ampliada quando você diz, está doendo tudo, está terrível, não aguento mais. Isso é um discurso. Isso é pegar a dor física e transformá-la em sofrimento emocional. A dor física existe, mas não precisa ser um sofrimento emocional. Para transformar uma dor física em sofrimento emocional, você tem que pensar pensamentos que gerem sofrimento. Tá? Então, a meditação ajuda quando a gente tem uma dor crônica, uma dor que a gente não tem medicação para neutralizar. A meditação ajuda para olhar para a dor sem gerar sofrimento, pensando pensamentos sofredores e desesperadores.